Ah, dá teu celular. Dá teu celular. Não, não tô usando. Eu não estou Tá bom, usando. então dá teu celular. Perdeu o celular. Vai ter que falar com o Volta no cofre. Seguinte, agora eu vou tentar matar tudo meio de uma vez. Isso daqui é rápido. Pêndulo também vai ser rápido, porque apesar de que você pode fazer conta, aqui é só teoria. O Camargo deu 2, 3 exercícios que é basicamente só teoria. Característica fisiológica também é só teoria. Efeito Doppler tem uma questão, não está nos critérios, mas eu vou passar de qualquer jeito. Também é só teoria. A única coisa que tem de cálculo vai ser aquela paradinha lá do log, que é nível sonoro, que é a última questão de todas, que é a última coisa que eu vou passar. E daí, harmônico, tá? E o harmônico é importante, ele colocou 2 ou 3 exercícios de conta de harmônico. Isso é importante e eu vou reforçar bastante com vocês, tá bom? Então, vou começar primeiro pela parte fácil da teoria. Pêndulo, tá ligado? Pêndulo, tem um fiozinho, um negócio aqui, pêndulo. Isso é um pêndulo. Fórmula para pêndulo, para período de pêndulo. Período é 2π dividido por L sobre G. O que é L? Comprimento. G, o que é? Gravidade. É a fórmula e vai ser basicamente só a fórmula que a gente vai precisar para resolver todos os exercícios. E não vai nem precisar fazer conta. Tá bom? Não vou adentrar, não vou ir a fundo em pêndulo, não vou, sabe? Não vou fazer nada. É só isso daqui que a gente vai precisar. Tá bom? Vou meio que seguindo o roteiro do Camargo e bastante fé nele. Característica. Vai atrás, né? Característica fisiológica do som. Não tem nada a ver com pêndulo, tá? A próxima, última do lado não vai dar. Que isso? É a primeira palavra Não, na não é a aula. primeira palavra. Porra. Como não, velho? Vai ser grosso assim. Não, vai sem Então, querer. tá. Característica fisiológica do som. Som, de volta. Onda mecânica e é transversal ou longitudinal? Som. Longitudinal, tá. Característica fisiológica do som. O que é o som? Som é o que a gente percebe, é o que a gente escuta, tá bom? Esse som, ele está compreendido entre uma frequência de 20 e 20 mil Hz, tá? Então é isso daqui que o ouvido humano consegue escutar, tá? Menos 20? 20. Coloquei tipo um... Aqui, o de comprimento é o L. Então, a frequência que o ser humano consegue escutar... A frequência que o ser humano consegue escutar está entre 20 e 20 mil Hz. Para baixo disso daqui é infra, então infrassom, e para cima ultrassom. Entre isso daqui, som, tá bom? Então, som é isso daqui, é o que a gente consegue escutar. E daí, características fisiológicas. O que é característica fisiológica? Algo que é fisiológico do corpo, assim, tipo, o que a gente consegue escutar, o que a gente consegue perceber do som, tá? E daí a gente tem 3 coisas para olhar: intensidade, altura e timbre, tá bom? São as 3 características fisiológicas que a gente tem do som. O que é cada uma delas? Primeiro de tudo, a intensidade. Intensidade é a mesma coisa que um volume, tá bom? Então, um som, ele pode ser mais intenso ou menos intenso, tá? No dia a dia, a gente fala, o som ele é mais alto, mais baixo. Isso não tem a ver com intensidade, tem a ver com a altura, de ser alto ou baixo. A gente já vai falar disso. Intensidade tem a ver com o volume. Ele tem um volume maior ou um volume menor. A intensidade, se vocês forem ir pela fórmula de intensidade também, acho que você não vai precisar saber, mas intensidade tem a ver com potência. Potência tem a ver com trabalho, tem a ver com energia, tá? Então, a intensidade, ela tem a ver com a energia de uma onda. E que nem a gente tinha visto lá, até coloquei a fórmula, vocês não precisam saber, mas o que determina a energia de uma onda? Duas vezes Amplitude. Amplitude, tá? O que determina a intensidade de um som, então? A amplitude, tá bom? Então, quanto maior for a amplitude da minha onda, mais intenso vai ser. Maior vai ser o volume desse som, mais alto vai ser o som, que não tem a ver com intensidade, tá? Fez sentido isso daqui? Não? Sim. Intensidade é volume. Volume alto, volume baixo? Amplitude. Não tem a ver com volume, tipo, na matemática. Entendeu? Sabe quando você Aumenta o volume, de uma caixa de diminui o som? volume. É isso, intensidade. Porra. Aumentar a intensidade é aumentar o volume.
Boa, Cezão. O que é Caralho. altura? Mas o que é Cara, altura? tipo, amplitude. O que é altura? Sei mesmo. A amplitude vai ser o que vai determinar a intensidade. Quanto maior a Talvez, amplitude, maior vai ser a intensidade. Amplitude é tipo. Ah, tá aí, altura. Não sei o que é. Tá. E daí a gente tem a altura do som, tá? O que é a altura do som? Poucas hoje. É o que vai determinar se ele é grave ou Agudo. agudo, tá bom? E daí aqui a gente fala, né? Alto e baixo. Isso não tem a ver com intensidade, não tem a ver com volume. Tem a ver com altura, né? Se ele é grave ou baixo. Se ele é grave ou agudo. Grave, quando a gente fala um som grave, um som baixo, quem toca instrumento sabe disso, né? Tipo, uma coisa mais baixa, um tom mais baixo. Um tom mais grave. E agudo, mais alto, tá? Então tem a ver com altura. E o que vai determinar essa altura? O que vai determinar se ele é mais grave ou mais agudo? O que vai determinar isso daqui é a nossa frequência, tá bom? Então, quanto maior for a nossa frequência, mais agudo o som. Quanto menor for a nossa frequência, mais grave é o som. Tudo bem? Tá. E daí o último, que é timbre. O timbre, ele tem a ver com a característica, tá? De cada som. É o que caracteriza cada um dos sons. É a propriedade mais... É o que mais faz você diferenciar um som de outro, sabe? A parada característica de cada som. Isso daqui tem a ver com o teu formato de onda. Então, como assim? Cada fonte, ela vai ter um timbre diferente. Então, imagine, se você tem dois instrumentos diferentes. Você tem dois instrumentos diferentes. Eles estão emitindo a mesma nota, com a mesma amplitude, mesma intensidade, mesma frequência, mesma altura. Você consegue diferenciar os dois instrumentos? Sim. Sim, consegue diferenciar os dois instrumentos justamente por causa do timbre, das características de cada um dos sons. Inclusive, vou assaltar teu livro. A voz é isso também, né? Sim. Olha o Daniel, o Xandão. Opinião, espertão. Não sei se tem algum lugar aqui, acho que eu tenho que ficar bem mais pra frente. Ela quer sentar com o malvadinho. Ai, chato. Se alguém tiver com o livro, página 242. Olha aqui, ó. Deixa eu ver no dedo. Tá vendo que cada um desses instrumentos aqui, ó, ele tem um formato de onda diferente? Isso daqui, que é um diapasão o nome disso daqui, ele tem a onda bem direitinho. Daí você tem isso daqui que é um violino. Aqui é um violino, mas aqui eu não sei o que é. Clarinete, talvez? Que é flauta transversal, clarinete, violino, enfim. Tem formatos de ondas diferentes, tá? É o que, uma das coisas que permite você diferenciar um som de outro, tá? Se eles estiverem emitindo na mesma intensidade, na mesma frequência, na mesma... tudo, você ainda consegue diferenciar por causa do timbre, tá bom? Mas imagina se todo mundo tivesse a mesma voz. Formato da onda. Formato não. Imagina se todo mundo tivesse a Mesmo voz sendo assim. mesmo Sim. frequência, E mesmo. isso é timbre. Fechou. Beleza? Fechou? Todo mundo conseguiu entender isso daqui? Vai aparecer o vídeo NBC. Tá. Tem uma outra parte que é feito Doppler. Isso daqui, não sei se vai cair na prova, porque só tem uma questão no roteiro do Camargo, mas eu vou passar do mesmo jeito. Eu vou dar uma puta passada no efeito Doppler, porque é um negócio bem legal de... Mas tem uma que é a resposta é efeito Doppler ou não? É só a primeira que aparece? É uma resposta aqui. Tem uma que é de efeito Doppler. Eu vou passar tipo, uma puta revisão de efeito Doppler, porque é bem legal. Vai cair bastante? Oi? Vai cair. Não. Ô professor, Mas que nem qual que é o tá. logaritmo? É o último, nível sonoro. Não tem nada a ver. Ó. Rêmulo é só isso? A gente vai fazer exercício depois. Só vai cair o simples, né? Ô, Doppler não tem a ver com cor?
Cara, se você olhar para o universo, tem a ver com cor. Em questão de frequência de onda, expansão, essas paradas, pode ser, mas aqui não. E o manga vai pular. Tá? Tem sim de CS, sim gama Doppler, mas não tem a ver necessariamente com coisa que foi dispensada. Tá. Acabou. A intensidade Pô, já tinha percebido da então, quanto maior for a amplitude, maior vai ser a intensidade. Não, se quebrando outro. E aí ele Eu também acho. Não pode também O que é efeito Doppler? Presta atenção. O que é efeito Doppler? Efeito Doppler é a mudança na frequência percebida por um observador com relação ao movimento entre ele e uma fonte. Como assim? Digamos que você tenha uma ambulância. É o exemplo mais clássico que tem. Tá? Primeiro de tudo, frequência muda? Não. Frequência depende do quê? Fonte. Da fonte, beleza. Então você tem uma frequência que a gente chama de frequência real. Essa frequência não muda, tá bom? Essa frequência não muda. E você tem uma frequência aparente, que é o que você escuta. E daí a gente pode incluir isso em característica fisiológica do som. O efeito Doppler é justamente isso. Vai ser a mudança, vai ser a percepção, a alteração na percepção que você vai ter da frequência de alguma coisa, tá bom? Então imagine uma ambulância. Uma ambulância, ela tá vindo lá de longe dela, vem, passa por você e sai. Ela vem tipo... Isso é efeito Doppler, tá? Então, a ambulância estava vindo, você estava percebendo uma frequência menor, tá? E daí quando ela chega perto de você, você percebe uma frequência maior, tá bom? Um som mais agudo. E daí quando ela se afasta, você percebe um som mais grave, tá bom? Isso é efeito Doppler. Ei, caiu uma dessa neném. Então, caiu. Então, tipo, você tem... Nada a ver, velho. Eu fiz a mesma pergunta. Nada a ver, velho. Caiu, polêmica. Eu não li essa Não, questão. caiu mesmo. Imagina que Eu você acertei. tem... Era D. Imagina que você tem uma ambulância, Sério, cara? tá? Mas era de ambulância? Era agudo e... Oh, meu É Deus. agudo de alguma é coisa. esse? Não, acho que é Doppler. Eu acertei essa. Essa Doppler deve ter. O que acontece? Digamos que você tem aqui... Vou desenhar isso aqui mais pro meio, tá? Você tem aqui... Isso daqui é uma ambulância, tá bom? E daí, você tem um observador aqui, tá? O que acontece? Digamos que essa ambulância, ela esteja parada. Ela está emitindo som, tá? E a frequência real dessa ambulância é a mesma frequência que o cara está escutando. Porque não tem movimentação, tá? Agora, digamos que essa ambulância, ela comece a se movimentar para cá. Isso, juro, vocês não vão achar isso em lugar nenhum, em nenhuma aula que eu vou falar para vocês, tá? Quando você tem uma ambulância vindo para frente, ela está emitindo... Ela tá, tipo, se ela estivesse parada, ela ia estar emitindo onda assim, beleza? Só que, imagina agora que essa ambulância, ela tá vindo aqui pra frente. É como se ela estivesse emitindo a onda e correndo atrás da própria onda dela. Então o que vai acontecer com esse comprimento aqui, ó? Aumentar. Ele vai diminuir, né? Ela tá, tipo, Fica mais ó, agudo, bobo. pro outro lado, olha aqui. Quando ela estiver vindo pra cá, como se ela estivesse correndo atrás da própria onda, ela vai estar assim, ó. Tá bom? Então vai formar um negócio mais ou menos assim. E daí o que vai acontecer? Aqui, ó, imagina aqui. Aqui você tem um comprimento de onda. Aqui você tem um comprimento de onda. Agora olha aqui, ó. Bem pequenininho, até difícil de desenhar. Você tem um comprimento de onda aqui, ó. Tá vendo que esse comprimento de onda, ele é muito menor do que esse comprimento de onda aqui? Então, o comprimento de onda que esse cara vai escutar, ele é menor. Isso aqui é basicamente efeito Doppler. É o que tá Tá. mais perto? Porque, o cara que está mais perto, tá? Ele vai escutar um comprimento de onda menor. Isso vai implicar o quê? Olha a equação fundamental, ó. V igual a lambda F. A velocidade que essa onda está se propagando não muda. Então, se o comprimento dela diminui, para essa velocidade ficar igual, o que tem que acontecer com a minha frequência? Tem que aumentar. Se a minha frequência está aumentando, esse cara aqui, ele vai escutar uma frequência
maior. Ele vai ficar um som mais agudo à medida que ou ele se aproxima da ambulância ou que a ambulância se aproxima dele. Fez sentido? Sim. Isso aqui é legal. E daí, você tem uma fórmula para calcular isso, que é isso daqui, ó. Eu não sei se vai ser muito necessário, que a frequência aparente, o Camargo usa uma denotação diferente, mas eu gosto de falar assim. É igual a frequência real vezes a velocidade do som mais ou menos velocidade do observador dividido por velocidade do som mais ou menos Essa ideia. Eu prestei muita atenção na aula do Camargo, eu sei tudo. velocidade da Mas não fonte. tem exercício disso no roteiro. Não, tem um exercício de teoria de Doppler, mas de cálculo, Ah, que é essa fórmula Ah, aqui, então ele não vai botar. não tem nenhum exercício no roteiro. Então, eu acho que para essa prova, essa fórmula não é importante. Em Enem e vestibular, mentira, o FPR às vezes até cobra, mas Enem não cobra tipo, o uso de fórmula, tudo aqui, cálculo. Eles vão cobrar mais a teoria, assim como caiu uma questão esse ano de teoria, um negócio de radar lá, com ambulância, eu acho. Então, esse daqui. Deu para entender mais ou menos a teoria de efeito Doppler? Entender mais ou menos a ideia? Beleza? Tá, fechou. Tem que ver se tem que passar mais alguma coisa para O resolver. que os posso exercícios. escrever então aqui? Pode jogar, Guilherme. Oi? O que pode escrever aqui pra dar uma resumidona? Alteração da percepção da frequência de uma fonte por conta do movimento relativo entre a fonte e o observador. Fala de novo. Alteração. Quero começar a complicar. Frequência aumenta. Se o comprimento Alteração da diminui, a frequência percepção. aumenta. Então, quanto mais perto tiver, maior vai ser a frequência. Maior barulho? Sim, É no direito, boa. vai ser Já tanto tem maior isso. a percepção da intensidade e a percepção do nível sonoro, quanto a percepção do agudo ou do grave, da altura. Repete Vai ser a alteração da repete aqui, ó, percepção. A mudança na percepção da frequência, Da frequência? da frequência de um som, Calma aí. Percepção da frequência. De um de som. um som, por conta Esse filho da puta não vai responder. do movimento relativo entre a fonte e o observador. Tá? A definição mais bonitinha, né? Porque você tem um movimento relativo entre a fonte. Oi? Por conta do. Movimento relativo entre a fonte e o observador. Tipo, se eu chego mais perto da ambulância, se a ambulância chega mais perto de mim, tipo, foda-se, não interessa a ordem. Mas você vai ter uma mudança Tá, de se eu tô frequência por perto, conta tá mais desse. alto, né? Sim. Você vai com o Claudião atrás do cara. Não, pode. Na localização. É que não é exato, né? A localização. Tá. É questão de 3 Ó. metros. Vamos lá. Não sei se Eu vou, Tá falando com o Sknick, né? eu vou começar a resolver os exercícios. Vou fazer o 9, o 10, o 11, o 12 e o 13. E daí depois eu vou passar a última parte da teoria, que vai ser harmônico em tubo sonoro aberto e fechado, e daí o log. O negocinho de harmônico é bem fácil, a formulinha é bem fácil. O log complica um pouco mais, por isso que eu vou deixar ele por último. Tá? Qualquer coisa, tá gravado. Eu vou. Beleza? Então vamos lá. Ali a questão 9. Avisa quando eu puder apagar isso daqui. Fizeram essa fórmula aí embaixo, eu uso. Não. Foda-se, né? Posso apagar? Pode. Fala. não pode. Deixa eu passar o pico. Não passa. Alcança no celular. Ah, mas eu também. Não. Muito obrigada. Isso aí. Então, Vou começar a fazer isso, né? o exercício 9 ali. O som da voz fica mais agudo? Oi? Mais agudo? Sim, à medida que se aproxima, sim. Então, ali na 9. Um pêndulo simples de comprimento L teve um período de oscilação T num determinado local. Para que o período de oscilação passe a valer 2T no mesmo local, o comprimento do pêndulo deve ser aumentado em. Então vamos lá. Pêndulo simples, a fórmula que a gente vai usar é essa daqui. Só tem dois exercícios de pêndulo, tá? E os dois a gente só usa essa fórmula. Pode até usar a fórmula com constante elástica e coisa, mas isso não vai aparecer pra gente. Então, ele fala o seguinte.
Você tem um pêndulo comprimento L e período T em um determinado lugar, tá? E daí ele pergunta assim, se eu quiser fazer esse período aqui, ó, valer 2T, o que eu tenho que fazer com o meu comprimento? Dobrar. Não é dobrar, porque ele está dentro de uma raiz. Não, ainda vai diminuir. Você tem... vamos lá, vamos reescrever essa fórmula aqui. Período igual a 2π raiz de L sobre G. Eu quero que esse cara aqui, ó, multiplique por 2. Então, esse cara aqui eu vou ter que multiplicar por 2, certo? Só que, olha aqui, esse 2π muda? Não, ele fica igual. O valor da minha gravidade muda? Não. Não. Então, no fundo, o que eu estou olhando é isso daqui, ó. Que T é igual a Raiz de G. raiz de L. O G não muda, o L que a gente está olhando, tá? Então, o que eu tenho é que T é igual a raiz de L. Se eu quiser dobrar esse cara aqui, o que eu tenho que fazer com esse cara? Tirar a raiz dele. Tirar a raiz. Você pode tirar a raiz para facilitar a conta, mas vocês não enxergam isso? Tipo, para eu dobrar isso daqui, o que tem que fazer com esse cara? Ou tirar. Não é dobrar. Se eu dobrar esse cara, ele está dentro de uma raiz, não vai ajudar. Não enxergam isso? Não? Ué, vai multiplicar por Se eu fizer agora, se eu levar os dois lados ao quadrado e tirar essa raiz, Tira pensa, ó, T ao quadrado é igual a L. Isso daqui é a mesma coisa. Sim. Tá? Se eu quiser dobrar esse cara aqui, o que eu tenho que fazer com esse cara? Quadruplicar. Quadruplicar. Por quê? Ó, chuta dois valores aleatórios. Chuta que T vale 2. Beleza. 2 ao quadrado igual a L. Então aqui, 4 é igual a L. Os dois teriam igual. Beleza. Tem que ser 4. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou chutar que o meu T, eu tenho que duplicar ele, né? Então eu vou falar que ele vale 4. 4 ao quadrado igual a L. 4 ao quadrado, 16 igual a L. O que aconteceu aqui, ó? Quadruplicou. Quadruplicou. Para eu deixar o meu L igual a 16, eu vou ter que multiplicar isso daqui por 4. Certo. Tá bom? Então, essa daqui é a ideia. Não? Mas daí não tem quanto a resposta. Bro. É porque ele tá perguntando quanto aumenta, não quanto multiplica. Você não precisa Você entender tinha- por que quadruplica, você tem que entender que quadruplica. Mas dá pra entender. Você- Então, dá pra quatro, entender, né? Você Tem que tem um ter. L. Você Vai chegar de em 4. L para 4L. Quanto que você aumentou? Não. Mas vai quadruplicar de qualquer jeito, se for mas 2T. Tá? Tá, mas... Se tiver que, Mas se é tiver muito que mais dobrar fácil o você entender esse valor. Se tiver que dobrar o T, vai ter que quadruplicar Se igual. a gente não estiver pedindo por 2, Você tá pedindo exato. E daí eu não preciso Quadrado entender. é igual a... Se for É, olhar de então, novo, se não nossa, cair. Se eu- Entendeu? Se eu pegar e eu duplicar esse Se valor cair, se cair isso aqui dos 2T, 6 ao elas quadrado igual a L. quadruplica. 46 Mas aqui tá igual a L. O que como é que aconteceu daqui pra cá? Calma, 9 ao quadrado. Se cai 3T. É, exato, entendeu? Com o mesmo conceito. Daí, não duplica. Mas você sabe isso porque você entendeu o conceito. 3 ao Não quadrado entendeu? é. Então o L vale 9. Aqui, se eu dupliquei, o T valia 3, agora o meu 3 vale Conceito 6. básico. Dupliquei. Tá? Mas por que você Não vou opinar, porque Porque ele tá perguntando dificuldade na como eu realidade. faço o que eu vou fazer com o L se eu duplicar o meu L. Dificuldade é dificuldade. Então aqui eu dupliquei o meu T. O que aconteceu com o meu L? Dificuldade. Quadruplicou. É sim. Então para eu duplicar o meu T, eu tenho que quadruplicar o meu L. Não é dificuldade. Deixa ele só pensar um pouquinho agora. Não? É que a mente da Petra não tá funcionando, não. É muito Pra começo. ela entender. Ficaria assim na prova. E a gravidade? É, tipo, por que os Não dois... muda. É porque gravidade, Presta foda-se atenção. a gravidade. Presta Não atenção. muda. Nem o 2P. É uma boa ideia. Seguinte, presta atenção no que eu vou fazer. Essa daqui é a fórmula. Ele quer que esse período aqui, ó, ele duplique. Então, eu quero que um dos lados da minha equação multiplique por 2. O que eu tenho que fazer com o outro lado? Tem que multiplicar por 2, beleza. Então, esse lado inteiro aqui, ó, esse lado, ele tem que ser multiplicado por 2. Só que, como que ele quer que eu faça isso? Ele pergunta o que eu tenho que fazer com o meu comprimento. Então, a gente assume que nenhuma das outras vai mudar. Esse 2π continua 2π. Ele não vai mudar. Essa gravidade, ela continua gravidade. Ela não vai mudar. Isso você só A sabe única- porque ele só falou no perguntou- enunciado. Sim. A gravidade não vai mudar. Esse 2π é da fórmula. Nada vai mudar. Tá? Ele está perguntando, o que eu tenho que fazer com o comprimento
para eu duplicar o meu período. Então, no fundo, você só está olhando para período e para o teu comprimento. Tá? Então, no fundo, é como se você estivesse fazendo isso daqui, ó. Tá, faz Beleza? Tá. Esse L está dentro de uma raiz. Se eu quiser pegar isso daqui, ó, esse meu T, e eu duplicar ele, que número eu tenho que botar dentro da minha raiz para sair um 2 daqui de dentro? Não sei, 2? 4, velho. Porque daí vai ficar 2 se tirar da raiz. Raiz de 4. Se Se eu sair da botar raiz um- vai ficar 2. Sim. 4 aqui dentro, ó, Daí- se eu multiplicar esse valor aqui por 4, Se tirar da raiz vai ficar 2 raiz de L. 2T igual a 2 L. 2 raiz de L. Então agora, eu dupliquei aquele lado lá. Beleza, bateu? Então se eu multipliquei alguma coisa que está dentro de uma raiz por 4, eu vou duplicar aquele lado. Olha aqui, ó. A gente chegou na mesma coisa que a gente tinha antes, ó. T igual a raiz de L. Não. Eu quadrupliquei o outro lado. Eu quadrupliquei o meu comprimento, né? Eu peguei o meu comprimento e multipliquei esse comprimento por 4. Tá bom? Ele pergunta, quanto que você tem que aumentar ele? De quanto você tem que aumentar? Não está perguntando multiplicar. Está perguntando de quanto você tem que aumentar. Então antes, quantos L você tinha? Você tinha um L. E agora, quantos L você tinha? 4 L. Você multiplicou ele por 4. Aumentou 3. Daqui pra cá aumentou quanto? 3. Mas isso daqui é tipo você olhar pra fórmula e pensar no... Tá? É aquela ideia. Se você, talvez fique mais fácil até tirar da raiz, tipo, eu levar os dois lados ao quadrado. Pegar assim, ó, D ao quadrado é igual a L. Se eu quero que isso daqui multiplique por 2, se ele tá ao quadrado, o que eu tenho que fazer com o outro lado? Multiplicar por 4. A gente viu um negócio parecido em química ali, naquele negócio, lembra? De levar o A ao quadrado, o negócio? Não? Tá. É isso aí. 2. Tá bom? Mexer assim com a forma muito difícil. Pelo que eu entendi. Mas é porque isso não é física, isso é matemática, entendeu? Mas é um bocadinho de entender. Só que Tá. se quiser aumentar 2 vezes, Daí? eu tenho que multiplicar por 4. Se aumentar 3 vezes o T, eu tenho que multiplicar por 9. Se aumentar 4 vezes o T, É isso aí que o eu Pedro tá tenho que falando? multiplicar por 16. Fala aí. Não sei, depois eu não sei. Fala pra ver. De qualquer É que, jeito tipo, você vai ter que, tipo... Se fosse Sim, 3T, eu teria que multiplicar o outro lado por 9. Certo? Por 4. Por 9. Por 9. É isso? Lógico. Isso daí, se fosse 4T, teria que multiplicar por 16. Se fosse 5T, 25. Como se fosse um 4 ao quadrado aqui, né? 16, pra dar igual lá do outro lado tem que dar 16. Fica mais fácil pensar assim, tipo, Nossa. putz, eu preciso pensar aqui, ó, passar isso aqui pra 2t. 2t ao quadrado igual a L. 2 ao quadrado, 4t. Pra ficar igual aqui desse lado, eu tenho que multiplicar por 4 também. Caralho, Adriano. Ei, paguem o Pietro. Adriano fechadão. Tá, seguinte. É, tá de boa. Eu eu falei achei que eu tava bosta. errada. Olha o exercício 10 aqui. Eu não tinha É. certeza. Ele te deu, 16? Não. Eu falei errado, sabe? ó, ele deu um pêndulo pra vocês. Ele deu 3 ocasiões diferentes, tá bom? Ele deu 8 seria a primeira, em que a frequência do pêndulo vale 91 Hz. Daí aqui na 2, a frequência vale Esse é 10? 70 Hz. E daí a outra, É na 10. 3, vale É 10. 60 Hz. Ele deu em decimal 091, 07, 06, mas eu vou deixar assim só para ficar mais fácil da gente olhar. No fim das contas, o resultado que a gente vai chegar é igual, tá bom? Só para ficar um pouquinho mais fácil. Ele está perguntando assim, o que a gente pode concluir disso daqui, tá? Então a gente vai fazer o quê? A gente vai olhar para nossa fórmula, tá bom? Então vamos lá. A gente está relacionando o quê? Frequência. As frequências. Então, primeiro de tudo, Inverso do período. faz sentido que eu possa escrever isso daqui, ó. A frequência do primeiro é maior que a frequência do segundo, que é maior que a frequência do terceiro? Sim. Todo mundo concorda com isso daqui? Tá. Daqui já é excelente. Por quê? Porque ele está perguntando, ele fala depois de comprimento dos negócios lá, tá? Então, frequência é o quê? Frequência é o inverso do período.
tá? Posso dizer que a frequência é 1 sobre período. Então, quanto maior for a minha frequência, menor vai ser o meu período. Eles são grandezas inversamente proporcionais. Tudo bem? Então, se eu diminuo o meu período, aumento a minha frequência. Quanto maior a minha frequência, menor é o meu período. Então, se a frequência do meu 1 é a maior de todos, o período do meu 1 vai ser o menor de todos, né? Então, eu posso escrever isso aqui, ó. O período de 1 é menor que o período de 2, que é menor que o período de 3. Todo mundo concorda com isso daqui? Elas são inversas, uma é o inverso da outra? Então, se a frequência de 1 é maior que a frequência de 2, que é maior que a frequência de 3, o período de 1 é menor que o período de 2, que é menor que o período de 3. Tudo bem? Fez sentido? E daí, o que eu posso tirar disso daqui com a fórmula? Se eu olhar para a minha fórmula, eu olho aqui, ó, período e comprimento. Eles são grandezas o quê? Diretamente proporcionais. À medida que eu aumentar o meu comprimento, que nem a gente viu lá no outro, eu vou aumentar o meu período também, não vou? Então, eu não posso dizer que o comprimento de 1 é menor que o comprimento de 2, que é menor que o comprimento de 3? Sim? Beleza. Daí você vai para as alternativas e vê lá o que marca isso. Por Tá? que esse comprimento é assim? Período e comprimento são diretamente proporcionais. Então, ó, olha as alternativas e marca, né? Ó, a massa do pêndulo 1. Gente, vocês estão vendo massa em algum lugar aqui? Não. Vocês estão vendo massa em algum lugar aqui? Então, não tem massa. O pêndulo não depende de massa, tá? Claro, se você desprezar a resistência de ar, desprezar todas as forças dissipativas que tem ali, pêndulo não depende de massa. Então, todas as alternativas que falam de massa, você pode mandar embora, tá? A B está falando de massa, manda embora. C. O comprimento do pêndulo 1 é maior que o comprimento do pêndulo 2, que é maior que o comprimento do pêndulo 3. Não, é o contrário, né? Inverso. Ah, tá. E a D? O comprimento L do fio do pêndulo 1 é menor que o comprimento do pêndulo 2, que é menor que o comprimento do pêndulo 3. Pronto. O que é? Comprimento. Beleza? Entenderam isso daqui? Sim. Vocês três aí, entenderam? Certeza? Se não, fala agora. Mais ou menos. Eu acho que entendi. Ó. A frequência Olha aqui, ó. é maior do que Isso o daqui, período? os dados, eles estão dando pra gente, certo? Tá. Então, vamos lá. Você classifica essas daqui direto. Olha aqui, olha aqui. Essa frequência é maior que é maior que essa. Beleza. Só que se você for pra fórmula de frequência, porque aqui a gente não tem frequência, né? Se a gente for para a fórmula de frequência, a frequência é o inverso do período, certo? Então, se eu tiver uma frequência maior, eu vou ter um período menor. Tudo aí é o contrário, agora os três. Isso, agora está ao contrário. Então, aqui a frequência do 1 é maior que a frequência do 2, que é maior que a frequência do 3. Aqui está ao contrário. Comprimento do 1 menor que o comprimento do 2, que é menor que o comprimento, menor que o período do 3. Tudo bem? E aqui, período e comprimento, eles não são diretamente proporcionais? À medida que você aumenta esse cara aqui, você aumenta esse cara aqui também? Então, vai ser igual, né? O comprimento do 1 é menor do que o comprimento do 2, que é menor que o comprimento do 3. E daí você só acha isso nas alternativas. Beleza? Ficou mais claro? Tá. A 11, eu não vou nem discutir muito, tá? Ele tá dizendo assim, ó, tem um cara que tá falando e um bando de piazinho que tá falando junto. O que você pode usar para distinguir a voz do cara que tá falando com a voz do monte de piazinho? Tudo. Você pode. Mas ele falou que não muda a altura da voz. Ele não eleva o nível sonoro da voz. Não, ele não eleva o nível sonoro da voz, mas a intensidade de uma e de outra vai mudar, Ai, caralho. tá? Se você tem Que distingue dos dois, não que é diferente nele. Você tem uma pessoa aqui, falando e os outros ali falando, tá? O que consegue distinguir a minha voz da voz dela que tá falando ali, ó? O que consegue distinguir?
Primeiro, o timbre da minha voz é diferente do timbre dela, tá? São duas características diferentes. A intensidade da minha voz é diferente da intensidade dela. E a frequência da minha voz, né, a altura da minha voz, ela é menor do que a altura da voz dela. Ela tem uma voz mais fina e eu tenho uma voz mais grossa. Uma voz mais grave com uma voz mais aguda. Então, o que você consegue distinguir da voz de um homem com a voz de um monte de criancinha? Absolutamente tudo. Tanto intensidade, quanto altura, quanto timbre. Mas o que quer dizer se ele não é sonoro? Porque ele não tá gritando. É normal. Ele tá falando assim, Normal. É porque eu acho que... Como que você consegue diferenciar uma voz de um homem É porque, de tipo, uma se ele de uma estivesse mulher? gritando assim, ó, é uma característica muito gritante do negócio. Daí você consegue marcar uma alternativa falando assim, ah não, é mais a intensidade que dá pra distinguir de uma de outra, entendeu? Ele tá falando, não eleva o nível sonoro. Então a gente tá conversando aqui, ó, normal. Tem qual gente que é a conversando diferença da junto. sua voz Como pra você outra? faz pra distinguir uma voz da outra? Cara, intensidade, altura e timbre. Tudo As muda. 3 características, tudo muda. a altura quer dizer grave. Isso. Beleza? Obrigada. Fez sentido? Tá. Aqui na 12, tá? A primeira delas, Qual que é? tem que marcar VOF. O som é uma onda mecânica progressiva longitudinal. Até aqui, tá certo? Sim. É uma onda mecânica e a longitudinal, cuja frequência está compreendida aproximadamente entre 20 Hz e 20 kHz. É menos Kilohertz. Não é meio. E 20 Então tudo a ver. É 20 e 20 mil, tá certo? Verdadeiro. 20 mil. Quilo é prefixo de mil, né? Você tem 1 grama, 1 quilograma, 1000 quilo gramas. é 1000, 1000 gramas. 1 quilômetro, 1000 metros. Tudo a ver. 1 kilobyte, 1000 bytes. Só olha pra mim, se você Tá? Mas qual que era que você tinha escrito antes mesmo? É isso. Quanto? Entre 20 Porra do Acha, cu. Foi porra do É. cu. Porra, que Foi eu. compreendida entre 20 e 20 mil. Para baixo disso é infra. Sei lá, Para se baixo, foi ruim, foi infra. Então, para baixo de 20 Hz, infrasom. Para cima de 20 mil Hz, ultrassom. Tá? Entre 20 e 20 mil Hz, som. Que a gente chama de som é o que está entre 20 e 20 mil Hz de frequência. Beleza? Então a primeira é verdadeira. A segunda, o ouvido humano. O ouvido humano é capaz de distinguir dois sons de mesma frequência e mesma intensidade, desde que as formas das ondas sonoras correspondentes a esses sons sejam diferentes. Os sons têm timbres diferentes. O que ele está querendo dizer aqui é o seguinte: É verdade, né? o que ele está querendo dizer é, o ouvido humano ele consegue distinguir duas vozes que têm a mesma intensidade e a mesma frequência? Sim. Consegue, por causa do timbre. Beleza? Tá. Ali na C, quer dizer, na terceira, né? A altura de um som é caracterizada pela frequência da onda sonora. Até aqui, tá certo? Sim. Certeza? Sim. A altura de um som caracterizada pela frequência da onda sonora. Um som de pequena frequência é grave, baixo, tá certo? Sim. Pequena frequência é baixo, grave? Sim. Sim. E som de grande frequência é agudo, alto. Verdade. Certo? Beleza, verdadeiro. A 4 ali, né? Uma onda sonora com comprimento de onda de 10 milímetros é classificado como ultrassom. Não. Sei Ó, lá. vamos lá. Com muita calma pra vocês não marcarem e não fazerem merda nessa questão. Beleza. Tá? Pô, não é falso? Ó. Primeiro de tudo, eu quero saber Vai sair a alma o que é ultrassom. É acima de 20 mil. Isso, acima de 20 mil Hz. Então, tudo que tiver compreendido para cima de 20 mil. 20 mil Hz, eu chamo de Ultra. Vai perfil. ultra som. De volta, o som entre 20 e 20 mil. Para baixo disso, para baixo é infra, para cima, ultra. Então, para cima de 20 mil Hz, a gente tem ultrassom. E daí, o que ele fala lá pra gente, ó? Que uma onda sonora com comprimento é quanto? 10 milímetros. É ultrassom? A gente vai ter que descobrir a frequência dela. Então a gente vai ter que calcular isso daqui. Assume a velocidade do som como sendo 340 metros por segundo. Tá? Você tem que transformar isso daqui para metro. Então, milímetro, para quem gosta daquela tabelinha lá, né? Milímetro, centímetro, decímetro, metro. Você tem 10 milímetros dividido por 10, 1,
0,1, 0,01. Então, velocidade é igual a lambda F, aquela primeira fórmula que a gente Da onde colocou lá. tirou Mas por que 240? 340? Que é a velocidade do som. Ah, eu vou saber. Sim. Tem que decorar. Então a velocidade 340 velocidade do som? 340 é igual a 0,01 vezes a frequência. Então a tua frequência vai ficar 340 dividido por 0,01. Quanto que vai dar isso daqui? 34 Então é mil Hz. 34 mil Hz é ultrassom? Não é, cara. Não é, cara. Não é. Ué, por que esse número de 3 dá 34 mil? Então quando for milímetro vai ser ultrassom, provavelmente. É só olhar se é maior que 20. Se for milímetro. Mas se fosse tipo 1 milímetro não seria. se for maior que 10, né? Uhum. Se for maior que 10, né? Não, se for maior que... Sim, se for maior que 10, né? Oi. Tem como saber se aquilo é Mas é só fazer isso. Se você souber de Mas cabeça eu só não que quero uma fazer. onda com comprimento de Milímetro 10 maior que 10 milímetros é. é menos de 10 milímetros é isso. Mas não tem a ver. Vocês, cara, esse tipo de coisa é uma coisa que você não decora. Você não decora, tipo, e se uma onda tiver 9,2 milímetros, você não decora. Você pega e monta a conta. Mas Vocês precisam ter esse tipo de como você divide raciocínio. esse número por esse? É pra te ajudar. Porque você faz isso. Obrigada, meu amor. Multiplica por 10 em cima e embaixo. Uma vez, você vai jogar a vírgula uma casa pra cá, né? Multiplicou por 10 em cima, 3.400 dividido por 0,1. Multiplica por 10 aqui de novo. Joga essa vírgula pra cá, ó. Jogou um zero, subiu uma vírgula. Muito bom. Ai, para. Você tá aqui. Essa música é muito Você faz cálculo de notação Essa parte eu científica. tenho. Que daí ia ficar 340 dividido por horrível. 10 menos 2, joga isso aqui pra cima, vai ficar Muito bom. 340 vezes 10 a segunda, 340 vezes Deixa eu ver. 100. Feito. 34 mil. Tá? O mais importante de tudo isso daqui é vocês saberem o que é ultrassom. E se eles te derem uma frequência dessa daqui, por exemplo, 34 mil Hz, isso daqui é ultrassom? É ultrassom. Tá pra cima do som é ultrassom. Tá. E daí a última lá, ó. A intensidade do som é tanto maior quanto menor for a amplitude da onda sonora. Verdadeiro? A intensidade do som é maior quanto menor for a amplitude da onda sonora. Quanto maior for, né? Quanto maior, tá? É A intensidade do som é definida pelo quê? Pela amplitude. Então, quanto maior for a amplitude, maior a intensidade, maior a energia, maior a intensidade. Se vocês forem buscar lá atrás, de forma É mais de... escrito isso aí. Não ficou mais escrito. Tá? Potência é energia sobre tempo, tá? E para você determinar a intensidade, você tem que olhar justamente para a tua energia. E a tua energia é determinada pela amplitude. Quanto maior a amplitude, maior a energia, maior a potência, maior a intensidade daquela onda. Cara, para de ser Tá? Então, o que ele está falando aqui é justamente o contrário. Ele está falando, se uma onda tem, tipo, se a intensidade da onda for maior, a amplitude é menor. Não, nada a ver. Nada a ver. Tá. Daí a última lá, a 13. Um professor leu o jornal. Foda-se. O cara tá numa praça e daí você tem 3 ocasiões. E ele tá perguntando assim, em qual dessas ocasiões aqui ocorre efeito Doppler? Tá? Tem aquele negócio da ambulância que a gente tinha visto antes ali. Tá? O que você tá fazendo? Então, na primeira, o alarme de um carro dispara quando o proprietário abre a tampa do porta-malas. Isso é efeito Doppler? Por que não? Porque não tem... Não tá se Não mexendo. tá Não variando. está se mexendo o som, tá? O carro tá parado. O cara abriu a tampa do porta-malas, começou a apitar o alarme, o carro tá parado. Não tem movimento relativo entre fonte e observador. Não vai ter efeito Doppler, tá? Na 2, uma ambulância se aproxima da praça com sirene ligada. Sim. O que está acontecendo aqui? Tá se aproximando. Tá se aproximando. Aumentando o som. Aumentando o quê? A intensidade. Também a intensidade. frequência. A frequência, tá bom? E daí a 3. Mais agudo. Um mau motorista impaciente após passar pela praça afasta-se com uma buzina. Sim, certeza? Sim. O que está acontecendo com a frequência? Tá mexendo com Tá diminuindo. Está diminuindo. O cara está se afastando, a frequência está diminuindo. Tá? Então, Então, onde que... Peraí, rapidinho. Onde que você percebe o efeito Doppler? Na 2 e na 3. Só no 2 e no 3. Na 2 aumenta a frequência e a 3 diminui a frequência. Tá bom? então é o seguinte.
Quanto mais perto estiver, tipo, a ambulância do observador, Maior a frequência. maior tá. Mas daí, Esse aqui é menor vai ser o comprimento da onda. Sim, mas comprimento não é muito importante. Só quis mostrar de um também esse negócio. Tá, o comprimento menor, só que daí a intensidade vai ser Você entendeu? maior também. Intensidade maior, som maior também. Nossa, jura? É isso. O bom de física é que você consegue enxergar as coisas na prática, né? Tipo, o que está acontecendo com o negócio, ele está se aproximando de você, o que acontece O com resto não você. vai. Não precisa decorar a regra pra isso. Nossa, aquela lá com vídeo. Vig é muito. Eu odeio frequência. Ela é mais aguda. Depois eu tenho veio cantando sem autotune, esse cara morreu. Altura, frequência. A altura é determinada pela frequência. A única parte de uma música que eu gosto dele é para cá. Depois eu Nossa, Não, calma, você perdeu. eu já com ela de hard. Já ficou de noite. Esquece alta. Essa me preocupa. Frequência. Quanto menor a frequência, mais grave, mais baixa. Quanto maior a frequência, Menos. mais alto, mais agudo. Não sou uma música Eu gosto mais do... Eu gosto muito do... Não quebra, não quebra. Não quebra, não quebra. Não tem nada a ver. Aquele branco. Aqui você está olhando a frequência de onda. Aqui a Não, frequência o quebra, branco. mais uma frequência. Aquele branco de Quebra. Mais uma frequência. Quebra tipo, de jogo todo. quantas vezes acontece que não deixa de ser uma frequência. Tudo bem. Dá Frequência a é caneta. essa função. Dá a caneta. Uma quantidade de Dá minha tempo, caneta. unidade de tempo. Quebrou meu lápis? Mas a gente não está olhando para Ele quebrou meu lápis? E daí? Você vai quebrar a caneta por causa disso? Então, Quebra, Tá doida? quebra. Se eu quebrar, vai estourar na minha mão. Quebra. Você já, cara, você já não me devolveu a caneta que eu deixei pra você fazer a Ele diagnóstica. quebrou a minha também. E daí? E daí por isso vai pegar a minha, Não cara. deixa ele ficar enrolando. Ai, cara. o som da sirene. Dá minha caneta, velho. O som da sirene, na realidade, continua o mesmo. Né? Por quê? A altura dessa onda, à medida que ela se aproxima, a frequência aumenta. Pega uma Sério, dele, cara. cara. Pega uma dele, cara. Não uma Ele não dele. tem nada. E daí? Você vai pegar a minha? Paciência, né? Paciência. Daí que você jogou as